Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro no seu Facebook, no seu YouTube. Você que está no Face, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. O sol está nascendo, eu tô aqui na Flórida, né? Tô em Orlando. A gente vai cobrir aqui a inauguração da loja oficial do Flamengo, Nação Rubro-Negra Orlando, no shopping do Banco do Brasil Américas, na International Drive. Simples, colocar no Waze, no seu navegador, buscar o endereço do BB Américas e você vai encontrar facilmente. A loja está inaugurando no dia 10, mas a gente já tem hoje o primeiro coquetel. Então, lançamento aí, inauguração da loja do Flamengo, primeira loja internacional de um clube brasileiro, né? Então, Flamengo inaugurando aqui, depois uma sequência grande de lojas. Vocês estão me vendo com essa cara, que eu não tem como. Era por estar muito feliz, era um momento de muita alegria. O Flamengo abrindo sua primeira loja internacional, era por estar comemorando muito, mas a gente não consegue. A fase, quando tá ruim, ela vem de uma vez só, impressionante. O Flamengo perdeu pro Minas ontem, um jogo muito parelho. E o Flamengo tá fora da Champions League América no basquete também. É uma atrás da outra, uma porrada atrás da outra. A gente tá passando um inferno astral grande. Eu espero que isso acabe rápido. E uma outra coisa que me incomoda demais é quando a gente vê que na gestão passada era super criticada quando as atitudes demoravam a ser tomadas, e dessa vez a gente percebe tudo em banho-maria, ninguém faz nada, ninguém toma uma decisão, ninguém resolve nada, cancela a reunião. Sim, eu não tinha entendido o motivo que teria sido cancelada a reunião do Marcos Braz, aquela que a gente trouxe aqui ontem, aquela reunião com o conselho, ela foi desmarcada. Pois é. E aí, a conselheira, a Marion, que estava, no caso, marcando uma reunião com todas as vertentes dentro do clube, né? Oposição, situação, com todos os grupos, participação de todos os grupos. Ela apenas escreveu o texto e colheu as assinaturas, independente do grupo. A Marion falou com a gente sobre o que aconteceu, porque ninguém tinha entendido. Mas foi o Braz que cancelou a reunião, o que aconteceu? Lembrando que a reunião com os jogadores, né, capitaneada pelo Marcos Braz, junto com Davi Luiz, Diego Ribas e Gabigol, ela está marcada para hoje. Deve acontecer hoje de tarde no Ninho do Urubu, tá? Então a reunião deve acontecer no Ninho do Urubu para tentar resolver alguma coisa. Ver o que está acontecendo. Mas aquela reunião que era a mais importante, onde eles seriam cobrados, onde os conselheiros do clube iriam poder, com transparência, ver o que está acontecendo, essa reunião foi cancelada. E a Marion Kaplan, que é conselheira do Flamengo, explicou pra gente o que aconteceu. Então, assim, ele desmarcou, mas não foi porque está uma crise no futebol, porque ele está prestes a cair. Eu não acho. Pela conversa que eu tive com ele e com o pessoal da gestão, eu não acho que ele esteja prestes a cair. Ele desmarcou realmente porque a base aliada ficou puta com a reunião. Basicamente foi isso. A base aliada não aceitou que ele se reunisse com membros assim, da situação da oposição independente. Eles ficaram chateados com isso. E assim, retiraram o nosso poder, né, o poder dos conselheiros de agir. Porque os conselheiros a função do conselheiro não é somente ser chamado para aprovar emendas, contratos e mantos. Não é só isso. A nossa função é fiscalizar os donos do poder. E aí, quando a gente vai lá, fiscaliza, questiona, eles literalmente castram a gente, alguma coisa está muito errada. E os conselheiros do clube, né, que são peça importantíssima nessa engrenagem, que deveriam ser mais respeitados, eles fizeram uma carta: senhores
dignatários do Clube de Regatas do Flamengo. É com profunda tristeza que nós, conselheiros, nos servimos desse expediente para deixar claro a total indignação e falta de consideração para conosco, que assinamos o manifesto junto aos poderes do clube, os quais estamos ainda estupefatos com o cancelamento da reunião que iria se realizar junto ao vice-presidente de futebol Marcos Braz na data de hoje. Total falta de comprometimento e, por que não dizer, de desprezo mostrou esse VP, o qual com certeza foi orientado por essa diretoria omissa a fazer o mesmo, de se esconder e não enfrentar os problemas de crise de frente. Urge salientar, até o presente momento, a reunião com as torcidas organizadas continua marcada. Qual seria o motivo disso? Então, os conselheiros têm menos peso do que representantes das torcidas organizadas? Marion e conselheiros, estou lendo a carta dos conselheiros, eu acho que ainda tem a questão dos jogadores, né? Tem a questão dos jogadores. Acho que estão dando mais importância para uma reunião com jogadores do que com conselheiros. Eu acho que é mais isso. Absurdo ainda temos de saber, temos de saber do cancelamento da reunião pela mídia e não pelo próprio VP ou assessores, o que só mostra e corrobora que a atual gestão, reeleita há poucos meses, não está preocupada com o que pensam seus conselheiros, mas em tão somente abafar a iminente crise e varrer, como em anos anteriores, as críticas pela péssima administração do futebol desde 2020. Qual seria o temor em receber conselheiros? Então os conselheiros do CODE só servem para votar uniformes, moções, recursos? Não é de hoje que estamos vendo os desmandos dentro do departamento de futebol e que os mesmos vêm trazendo prejuízos ao clube, seja com renovação de contratos de jogadores, como a gente sabe, né, da geração 8-5, estão deixando isso claro, a contratação de jogadores sem a aquiescência do técnico, bem como a contratação de técnicos sem a menor identificação com o clube, ou com uma história vencedora, até 48% de aproveitamento, eles trouxeram ele. Além das multas que os mesmos estão recebendo por terem sido demitidos. Essa questão das multas, eu sempre fiquei muito noiado. Sempre tem multa alta para esses treinadores, e sempre contrata, demite. Essa história das multas, gente, o conselho está certíssimo. A carta dos conselheiros, ela está certíssima, está sendo assinada, estão sendo recolhidas as assinaturas dessa carta. E o que fica latente é a total falta de competência para a gestão do futebol, que hoje é gerido pelo conselhinho, tendo ainda o jogador Fabinho e o ex-jogador Juan à frente dos assuntos ligados ao futebol. E o que eles realmente fazem no Flamengo? Isso a gente gostaria de saber. Vocês estão vendo, o dia está nascendo aqui, a gente está falando de Flamengo, trazendo para vocês uma carta escrita pelos conselheiros, que está sendo estão sendo colhidas assinaturas. Isso são conselheiros do clube reclamando, estão perdendo voz, que o Flamengo está acontecendo isso tudo aí que eles estão falando, estão relatando. Nesta diapasão, na condição de conselheiros e sócios, vimos por meio desta exigir em caráter de urgência a apuração do cancelamento sem prévio aviso, no caso, da reunião marcada para hoje com o senhor VP de futebol, bem como as providências, estou falando de ontem à noite, tá, gente? Bem como as providências cabíveis dentro do regimento e estatuto do clube, uma vez que representantes das torcidas organizadas, embora patrimônio também do clube, não podem ter mais consideração do que conselheiros. Requer, por último, se possível, dentro do estatuto do clube, que fique instado o respeitável e ilustre presidente do Conselho Deliberativo a convocação do CODE para a deliberação acerca dos acontecimentos recentes dentro do clube e suas providências cabíveis. Vou falar para vocês.
É muito triste esse cancelamento da reunião. Também teve aqui uma sequência do Caio Mota. Rodolfo Landim fica ainda mais uma semana fora do país. Previsão de retorno é para o dia 13 ou 14. Comandos do futebol seguem intactos e sem previsão de mudanças. Em reunião do CODE segunda-feira na Gávea, VPs sabatinaram Marcos Braz sobre a situação do futebol. Braz falou sobre os pontos que passaram pelos motivos das renovações de contrato ano passado, até conflitos internos que acontecem no momento. VPs se deram por satisfeitos, assim como Landim, que participou online. Não houve cobranças por mudanças. Vice de futebol falou ainda da reunião com a torcida, mostrou comunicado às organizadas e disse que estava retardando esse encontro há 3 anos e 3 meses. Argumentou que torcedores pediram voz em outros momentos de conflito da gestão e que achou por bem marcar agora, tá? Então, essas são atualizações, né, que desde a tarde de ontem vão acontecendo. Uma lavagem de roupa suja absurda na Gávea, né, com censura e protecionismo, né, e a gente sabe que quem perde com isso é o Flamengo. Quem perde com isso é o Flamengo. Enquanto isso, o Atlético Goianiense anunciou o Noga, o zagueiro Noga. O Flamengo, né, acabou não aproveitando. Tivemos o Ramon também, né, se despedindo. O lateral Ramon, que eu acho que foi um grande erro liberar, tá indo para o Red Bull Bragantino também por empréstimo, né, segundo o UOL, fechou, já tá para ser anunciado. Não cheguei nem a ver se o Red Bull já anunciou, vou dar uma olhada aqui, mas a questão, gente, é que o Ramon vai fazer muita falta ao Flamengo, porque o Flamengo contratou o Ayrton Lucas, mas o Ramon é um baita de um lateral, que não estava sendo utilizado pelo Paulo Souza. Aí, se por acaso, né, que eu até comentei ontem, que era um absurdo o Paulo Souza cair e outros ficarem, que eu achava que tinha que cair, tinha muita gente para cair, Paulo Souza, comandos do futebol, todos os comandos do futebol, tem que resolver tudo, tem que fazer uma limpa, jogadores, tem jogador que tem que sair também, entendeu? Não pode jogador do Flamengo fazer corpo mole, fazer panela, tem que dar um jeito, tem que fazer uma limpeza geral. Eu falei isso, e aí você poderia ter a necessidade de ter um Ramon, né? Até porque, se por um acaso cai o Paulo Souza, que eu tô falando que tem que cair mais gente, não adianta só ele cair. No meu entender, não era nem ele que tinha que cair. Vou até proteger mesmo, porque não era ele que tinha que cair. Com tudo que está acontecendo, a gente não tem como nem qualificar o trabalho do cara, com tudo que a gente está vendo aqui que estão fazendo. Mas se ele caísse, ele que não. Uma das minhas maiores críticas a ele é essa questão do Ramon, que ele nunca utilizou. Muita gente sempre questiona nas coletivas por que ele não utiliza o Ramon, por que ele não dá oportunidade ao Ramon. E agora o garoto está indo embora, tá? Isso aí incomoda. Eu queria passar para vocês aqui algumas informações importantes. Que o GE publicou que o comando do futebol do Flamengo discute relação após fracassos e pressão em cima de Braz. Em semana de decisões sobre reuniões que geram discórdia, VP descarta entregar cargo e garante que nunca cogitou demitir Paulo Souza, tá? Então, a notícia que saiu no Juca Kfouri, né, que o Marcos Braz estaria insatisfeito com Paulo Souza, segundo o GE, né, ele não vai entregar o cargo e nunca cogitou demitir Paulo Souza. A gente também tem aqui uma matéria no Globo: a diretoria do Flamengo se irrita e leva a Braz a desmarcar reunião com conselheiros. Encontro com torcida está de pé, né? A gente já falou sobre isso. Também o Mauro César Pereira fazendo uma passagem aqui, dando uma passada nas notícias do Flamengo, né, dos principais comentários. Após vitória no Peru, o futebol do Flamengo descarta a saída de Paulo Souza. E aí ele fala o seguinte: muitos rumores de que Paulo Souza poderia ser demitido se espalharam nesta quarta-feira, mesmo depois de o Flamengo vencer na sua estreia
pela Copa Libertadores. Mas do departamento de futebol não se cogita tal possibilidade, mesmo na crise acentuada nos últimos dias. Os 2-0 sobre o fraco Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, sem torcedores, não foi marcado por uma boa atuação, longe disso. E a crise é tal que não se imaginaria um desempenho elogiável. Foi daqueles jogos nos quais se busca a vitória, seja lá como for. E aí o Mauro César fala que o blog apurou que a demissão de Souza sequer foi cogitada de terça-feira para quarta pelos responsáveis do futebol rubro-negro. Até porque tem alguém que tem que sair, né? Não é o Paulo Souza. Em tempo, o presidente Rodolfo Landim está fora do país e uma decisão importante não seria tomada sem sua autorização. Em meio à crise, medalhões deverão ficar mais incomodados com o surgimento de jovens que vêm ganhando oportunidades. Aí eu concordo, a gente falou ontem, eu e o professor Pedro, lá no canal Connect Fla, exatamente isso. Uma grata surpresa esses jovens, né, que ele fala aqui, que estão aproveitando as oportunidades, Mateuzinho, João Gomes, Lázaro, Matheus Cunha. Então a gente tem aí a oportunidade de ter Matheus França, no caso, ele escreveu Matheus Cunha, sem que muitos notem as 5 contratações: Santos, Fabrício, Bruno, Pablo, Ayrton, Lucas e Marinho, feitas em 2022, sinalizam a reformulação do elenco, feita de maneira longe do ideal, mas em andamento de fato. Há uma expectativa de que posições na equipe tenham novos donos em breve. Então, o Mauro fala uma coisa que a gente conversou no pós-jogo e que a gente vem falando. A reformulação do Flamengo, ela já começou e ela é dolorida, né? É complicada. Toda reformulação, toda mudança grande, né? Todo casamento quando acaba, quando você tem que refazer tudo, dolorido. E para ser menos traumático, a gente tem esses jovens que arrebentam, né? Que a gente acabou de citar aí. São excelentes garotos que o Flamengo tem, que tem tudo para brilhar e valorizarem demais. Você tem esses garotos, você tem as novas contratações, né? Goleiro, zagueiro, atacante, lateral, ainda tem que vir mais algumas peças. E aí você começa Cara, esse aqui é o problema. É uma situação que você resolve no decorrer de um ano. Até o final da temporada já melhora bastante, não renovando alguns jogadores. Mas você não consegue mandar embora jogadores assim com essa facilidade. Você não vai renovando e vai arrumando o clube aqui e ali para emprestar ou para vender. Mas você não vai afastar, você não vai perder um ativo. Esse é que é o grande problema. Isso aí não é de uma hora para outra. O que vai acontecer é uma reformulação com as opções que vai passar a ter. E aí você cria um time titular diferente. E o Flamengo vai ter que fazer isso. Um novo time. O Flamengo está criando um novo time. A expectativa de que posições na equipe tenham novos donos em breve. Há quem diga que a prova da disposição de renovar o elenco é a chegada de um novo goleiro, o que empurra para segundo reserva o Diego Alves, um dos líderes do grupo de 2019. Se existisse medo de mexer com jogadores, Santos não teria sido contratado, tá? Disse uma fonte aí, uma fonte ligada ao Flamengo, ao blog do Mauro César. E uma fonte também ligada, né, ao conselho do Flamengo me falou que uma das coisas que mais incomodam o Paulo Souza é justamente que essa reformulação não deveria ser feita por ele. E que aí o que está gerando muitos problemas internos com os jogadores é que botaram ele no rabo do foguete. E aí os jogadores acham que é ele que está fazendo tudo isso porque ele quer. Não, botaram isso tudo para ele fazer, para ele resolver. Uma coisa que não deveria nem ser ele fazendo. Isso é complicado. Isso é complicado. E tem uma outra situação importante, é que a gente não vê uma cobrança efetiva no departamento de futebol. A gente percebe que tem a necessidade de um manager, de alguém para comandar melhor, de forma mais profissional ali as coisas. Deixar chegar do jeito que está é um absurdo. E uma dessas peças que pode sair é o Diego Alves,
que a gente estava falando agora. E segundo o Fanáticos, eles publicaram, né, o site Somos Fanáticos, que assim o Flamengo, que recentemente renovou o contrato do Diego Alves, tenta uma rescisão amigável com o jogador, que já é pretendido por outros clubes. Um deles, de acordo com o site Torcedores, na verdade, é do torcedores.com, é o Querétaro, do México, tá? Segundo a fonte, o clube mexicano sondou o goleiro e quer a contratação por empréstimo até o fim do ano. O Flamengo, por sua vez, tenta rescindir, tendo pouco mais de 7 milhões de reais a pagar ao goleiro até o fim de 2022. Então, olha só, são esses os problemas. Se você continua com o jogador, você continua pagando salário. Se você rescinde, tem que acertar o que teria que dar a ele até o final do contrato. Tem que arrumar alguma contratação, algum clube interessado que arque com esses salários, que arque com essa situação. Por exemplo, o Ronaldo, né, matéria que saiu também do Bola VIP, que cabe no orçamento, que ele pensa em tirar um jogador do Flamengo. Mas aí eu já falo que o Gustavo Henrique, o zagueiro Gustavo Henrique, tem ido muito bem nos jogos e é uma das opções que eu não negociaria. O zagueiro Gustavo Henrique, eu acho que é um jogador que a gente vai precisar no decorrer da temporada. Então o Cruzeiro aí, olha só, segundo informações do portal Flaweb, o Cruzeiro busca um jogador da posição após a saída de Maicon, vendido ao Santos, e vê uma boa chance de negócio para contratar o Gustavo Henrique, que está em baixa no Flamengo. Eu não considero que ele está em baixa não, tá? A matéria fala o seguinte: o Cruzeiro está interessado na contratação de Gustavo Henrique do Flamengo. Ronaldo Fenômeno quer trazer um jogador de bom nível para o lugar de Maicon, que foi vendido para o Santos. E vem em GH, né, o Gustavo Henrique, uma oportunidade ótima no mercado para trazer um reforço no setor. Cara, é o que eu estou falando. O Gustavo Henrique, o Flamengo hoje, com o problema do Rodrigo Caio, o problema do Pablo, o Gustavo Henrique é uma necessidade. O Flamengo não pode pensar em negociar o Gustavo Henrique nesse momento. Passar para vocês aqui também os valores aí do Campeonato Carioca. Olha só, o Fla-Flu decisivo, olha só, vamos lá, vice-campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo acumulou um lucro de R$ 759.330, tá? Com as operações das 11 rodadas da Taça Guanabara e as 4 partidas da semifinal e final do estadual. O melhor resultado financeiro foi justamente no Fla-Flu decisivo, que deu o título ao Fluminense, com uma renda de 2.938.000, o Flamengo ficou com 737 mil. Antes disso, o Flamengo não estava tendo lucro nenhum, tá? Pra vocês verem como é o Carioca, né? Só foi ter lucro na reta final, no limiar, né? No último jogo lá, que foi o Flu-Fla, na final, né? Se não fosse esse, o Flamengo não tinha lucro no Campeonato Carioca. E pra gente fechar aqui, falar sobre essa notícia aqui do Bandeira de Melo, os torcedores do Flamengo e muitos conselheiros sócios estão revoltados com as ações aí do clube contra o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo. Muita gente reclamando, né, criticando nas redes, considerando ele um dos principais responsáveis pela recuperação na administração do Flamengo. E aí a gente vê muitos torcedores mesmo, impressionante, muitos torcedores criticando a questão aí do clube estar dando sequência em uma punição ao ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo. Vamos passar aqui para vocês. Também acabei que eu esqueci, cara, é tanto assunto, vamos para 30 minutos de vídeo, não tem jeito. Possível reforço do Flamengo para a estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense é o gringo, o Arrascaeta. Aí sim a notícia boa, né? Ele que teve dores no tornozelo esquerdo, mas sem lesão, pode ser relacionado aí para a partida contra o Atlético Goianiense, segundo o Fred Gomes do GE, tá? Então participou do treino dos não relacionados pela manhã, ontem, e trabalhou sob supervisão
da preparação física, então podemos ter uma boa notícia, o retorno do Arrascaeta. E uma notícia não confirmada, tá? Que eu sinceramente não ouvi nada por aqui, tá? Eu não ouvi nada por aqui. Aí o Bruno Andrade falando sobre aquele cargo que seria do Pelaipe no Flamengo, né? Conselheiros do Flamengo que pedem um executivo de futebol com maior peso e mais experiência dentro da diretoria já sugeriram alguns nomes. O português José Boto, ex-Benfica, Shakhtar Donetsk e hoje no PAOK, é um dos indicados nos bastidores, tá? Então ele está falando aí de um nome que seria de um cargo de manager no Flamengo, um cargo ali para tomar conta do futebol como era o Pelaipe. Eu não ouvi esse nome, mas eu sei que é uma sugestão de muita gente, muitos sócios, muitos conselheiros, uma sugestão interna no Flamengo, que o Flamengo contrate um novo Pelaipe, né? Isso aí realmente é um pedido muito grande dentro do clube. É isso, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto com o cupom PAPA, você tem 90% de desconto para adquirir o BetZord, FutZord, o curso que te ajuda no trade esportivo, para você arrebentar no trade esportivo, né, os melhores resultados para você. E, cara, lembrando sempre que é por tempo limitado, a gente nunca sabe quando vai acabar a promoção, então aproveite agora mesmo, R$ 1.200 de desconto, o link está na descrição do Facebook, comentário fixado do YouTube e chat fixado também no YouTube. Eu convido você que está aqui também, cara, eu estou viajando com a Outsider Tours, então você pode viajar com a Outsider, tá? A Outsider te leva para qualquer lugar do mundo, jogos do Flamengo, também te leva para a Copa do Mundo, Champions League, tudo. Ó, já tem final da Copa Libertadores, já pode adquirir. Aí tem aquela questão de, se o time não chegou, você pode receber. O Flamengo vai chegar, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos ajeitar essa casa, arrumar a casa. E aí o time não chegou, você recebe. Não chegou, ó, bater na madeira, você recebe um reembolso com uma pequena taxa ou crédito de viagem. Então aproveite, pede aí o desconto do Paparazzo, o link tá aí também na descrição do Face, no comentário fixado do YouTube, no chat fixado. Chat fixado não, tá no comentário fixado. Você entra em contato com eles no WhatsApp e pede o desconto do Paparazzo Rubro-Negro, que o desconto é bom e vai te ajudar a viajar com um pouquinho mais no bolso. É isso aí. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço. E mais uma vez eu falo, a gente precisa que sejam resolvidas as coisas o mais rápido possível, que o tempo está passando. Valeu, abraço.